Olá, tudo bem? Prazer. Vamos projetar aqui. Bom, meu nome é Tomás, sou grego, mas eu falo português, então fiquem tranquilos, não vou falar grego com vocês hoje. Sou economista, estudei nessas universidades, eu sou especialista, como ela bem falou agora, né, biomecânica inclusive, e este aqui é meu látex, quem quiser ver meu trabalho, né? Também sou empresário, né? Eu sou fundador da empresa Poliscan, que está patrocinando aqui o evento. E desde 2008 a minha empresa foi distribuidor da FLIR, uma empresa que iniciou a termografia aqui no Brasil, né? E a gente só trabalhou na área de saúde. Hoje a gente continua sendo representante da FLIR e também uma outra marca nova, Hike Micro. Vocês podem ver aqui, né, depois os aparelhos que nós temos lá fora. E aqui as novos logos. Bom, também sou membro da Solaterm, membro fundador, estou feliz de ver aqui 3 membros também da sociedade. É uma sociedade que promove termografia na América Latina, termografia na área de saúde, sempre. E espero que vocês fiquem animados para seguir a gente no Instagram, né? Vamos ver se animo vocês a trabalharem com termografia. Bom, minha palestra não vai ser sobre termografia 100%, o assunto vai ser sobre dominar as tecnologias que mais impulsionam carreiras no esporte na área IA. E por que resolvi isso? Porque eu vi que tem muita gente aqui, né, que está começando agora, né, que é acadêmico. Então, vamos ver se eu posso ajudar vocês um pouco com a minha experiência como empresário nesta área. Então, você participou já em vários eventos, né? Você foi em um evento como este. E minha pergunta é, o que te motiva, né, para participar em todos esses eventos? Por que você perde este tempo todo? Para conhecimento? Para fazer networking, conhecer outras pessoas, ver as novidades? O que te motiva, né? Então, uma reflexão. Por que você está aqui uma quinta-feira, poderia estar trabalhando, ganhando dinheiro? Não, você está aqui, né, assistindo a minha palestra. Então, você já saiu super motivado, né, depois do que você viu, e você queria mudar a coisa, né, na sua realidade, na sua empresa. Aí caiu na rotina, caiu os boletos, os cheques, nem sabe o que é cheque, né? Não sei. Bom, eu sei. Então, todas essas coisas que acontecem, você fala assim, eu posso, eu vou conseguir, e o que faltou? Então, cada passo é um passo. A gente não chega no final direto, né? E esta geração nova de vocês gosta meio imediato, né? Tipo, eu quero para ontem. Não tenha paciência. A gente cresceu devagarinho, tínhamos carreira, tinha que respeitar a hierarquia. Então, não mudou tanto. Continua sendo um pouco assim. Então, vou aconselhar vocês a fazer cada passo por vez. O sucesso não é lotérica, não acontece de uma hora para outra. Então, tem que ter disciplina e trabalho. E tem que ter estratégia, né? Como você vai alcançar isso? 48% das pequenas empresas no Brasil fecham por conta de saúde financeira. O que é isso? Isso é falta de planejamento, falta de colocar no papel e falar, é assim que vai acontecer, é assim que eu vou conseguir ganhar dinheiro para poder pagar minhas contas, né? Então, a primeira etapa em qualquer negócio que você quer fazer, quero ser uma pessoa no TikTok e ganhar dinheiro, tem que planejar. Se quero ser um enfermeiro esportista, tem que planejar. Como que eu vou fazer isso? Eu acho que vocês estão aqui para isso, né? Então, primeira coisa é fazer o diagnóstico. Diagnóstico é uma palavra grega, eu sou grego, né? Então, vem de 2 palavras, é a causa e o conhecer. Então, você tem que conhecer a causa, né, do que você quer fazer. Então, a gente sabe que a medicina, né, sempre cresce. Este é um mercado sempre que vai crescendo cada vez mais médicos, mais fisioterapeutas estão entrando, fisioterapia expandindo para outras áreas. Antes era uma coisa, hoje você pode ver fisioterapeuta na UTI, né, dermatofuncional, N outras coisas. Enfermeiro agora pode ser no esporte, né? Então, tudo isso é novidade. Então, a gente sabe que vai crescer. E junto com isso, vai crescer a concorrência. Estou colocando aqui uns exemplos de médico, mas pode trocar para fisioterapeuta, a sua profissão. Então, cada vez mais gente vai entrar no mercado. E se você fazer o que todo mundo faz, arroz com feijão, aí você está entrando numa concorrência direta com essas pessoas. Então, você vai ser mais um entre vários fazendo a mesma coisa. Você pode adotar uma estratégia como esta.
não está dançando aqui. Desculpa, era para dançar, né? Dancinha do TikTok é a nova moda. É ruim? Não. É uma estratégia. Se você pode funcionar com dancinha do TikTok, pode ser uma boa estratégia. Então, você tem vários likes e ganha dinheiro com isso. É isso que você quer? Eu suspeito que não. Porque se você fosse isso, você não estaria aqui neste evento uma quinta-feira, assistindo a minha palestra. Tá? Então, a outra coisa é, tem que conhecer a você. O que eu quero? Gnóstice afton, era o que Sócrates falava. Conheça-te a ti mesmo. Né? Então, a primeira coisa é isso. Quais os meus valores? O que eu quero conseguir? Porque quando você faz o que você gosta, aí não é dinheiro que paga, né? É realmente o que você gosta, vai o dia, passa rapidinho, você sofre, fala, tudo bem, valeu a pena. Né? Então, uma das perguntas que precisamos fazer é quanto tempo, né, eu quero trabalhar para conseguir meu dinheiro. Né? Então, estou colocando aqui um exemplo, estatística de médicos. Então, os médicos, né, a gente sabe que ganha muito, certo? Então, quando a gente olha aqui nos números, a gente pode ver que eles trabalham a partir de 40 horas, 75% das pessoas, dos médicos, né, trabalham mais que 40 horas. E menos que isso são os restantes, né? É 25%. Então, eles devem ganhar muito porque trabalham muito, né? Seria lógico. Então, qual é a remuneração que você quer? Né? Você quer trabalhar menos, todo mundo quer trabalhar menos e ganhar mais, não é? Então, qual é a fórmula para isso? E olha aqui os médicos. Quem ganhar mais é 33%. Se você olhar, os últimos são quase 15%. Então, não significa que se você trabalhar muito, você vai ganhar mais. Pode ser que até o contrário. E aí você chega no esgotamento, né? Então, onde você vai se posicionar? Tudo isso é planejamento também. Então, quando você pensa em empreender ou fazer algum negócio, né, você tem que pensar em várias coisas. Então, uma dessas, por exemplo, é o planejar, que é a primeira etapa. E brasileiro não gosta. Brasileiro é intuitivo, quer fazer, vamos mãos na massa, vamos embora, né, na fé. Então, planejar é fundamental. Isso é mais coisa de norte-europeu, né, aqueles alemães por aí, eles planejam muitas coisas antes de fazer, né? Então, vamos mudar um pouquinho isso. Aí você tem que correr riscos, você vai errar, você vai perder, faz parte, né? Tudo isso é aprendizado. Você vai fortalecendo com cada erro e você vai chegar, né, a aprender a colaborar com outros, para você conseguir e conquistar o que você precisa. Então, uma das coisas que as pessoas mais têm dificuldade é definir o preço do seu serviço, do seu produto. Aí você tem que saber os seus custos. Então, você tem que fazer algumas perguntas, certo? Então, você vai falar quais são as minhas primeiras despesas, né? O que eu consigo, né, ganhar com isso, como que vou operacionalizar, como que vai ser a divulgação. Mas preço não é valor. É aí que é o grande problema. As pessoas não entendem o que é valor e o que é preço. O preço é que você paga para levar alguma coisa. Agora, o valor é objetivo. O valor é que você leva. Né? Então, será que o que você oferece, só você pensa no valor ou no preço? Né? Normalmente a gente pensa no preço. Um exemplo simples, cafezinho brasileiro, né? Todo mundo gosta, né? Então, existe o commodity. Você pode vender o café, o grau do café, como commodity. Aí, para você ter uma xícara de café, você vai pagar, se o custo dele é bem pouco, né? Alguns centavos. Se você conseguir isso aqui, oferecer como um produto no supermercado, aí tem outro valor. Aquela xícara de café vai custar um pouco mais, então você vai ganhar um pouco mais. Só porque você teve uma embalagem, um trabalho, então você ofereceu um produto. Mas, se você for numa cafeteria e pedir um café, aquela xícara vai ficar muito mais, 3, 4 reais, né? Estou falando pouco, mas na verdade é mais do que isso, né? Ok, mais legal. Então, este aqui é o serviço. Então, você oferece um serviço, é isso aqui, tem que ter mais valor, né? Tem que ter um preço mais alto. Agora, onde tem valor, é este cara aqui, é o Starbucks. Por que o Starbucks tem valor? Porque ele oferece o quê? Ele oferece uma experiência. Ele não oferece um produto, ele não oferece só um serviço. Você pode até achar outras coisas, produto, né, e tudo mais.
mas ele oferece uma experiência, um conceito. Você vai lá e vai entrar dentro e você vai ficar maravilhado, você vai, né? Isso aqui é a experiência. Então, onde você posiciona no mercado? Como um commodity, um produto, um serviço ou uma experiência? Então, qual é o seu valor? Então, quando você quer criar uma proposta de valor, tem 3 pontos que você tem que pensar. A vantagem, o que o serviço é oferecido. A outra vantagem é qual é a solução, o que a solução oferece. E o benefício que o paciente enxerga na sua proposta. É assim que você vai construir uma proposta de valor. Então, quando o cliente quer alguma coisa, ele tem uma dor, né? Então, eu preciso resolver esta dor que eu tenho. E ele tem algumas tarefas, né? Tem umas coisas que tem que resolver na vida dele. Então, tem a dor e ele está procurando o quê? Um lucro para resolver esta dor e ganhar um pouco mais. Então, você está no outro lado e você tem que aliviar o quê? A dor que ele tem, mas não é só aliviar a dor. Você tem que dar a impressão que ele vai ganhar muito mais do que aquela dor que ele tem, que você resolve. Então, o grande diferencial para você ter um serviço de alto valor é o quê? O relacionamento com o paciente ou seu cliente. Então, o objetivo, neste caso, é oferecer uma excelente experiência para o seu cliente. E como você faz isso? Com boas práticas. Você consegue fazer isso, tem que fazer isso em todas as etapas, desde que ela entra em primeira vez em contato com você, até concluir, consumir o que você está oferecendo. Você tem que ter padronização dos processos, Você tem que ter uma equipe treinada, caso você trabalhe com mais gente, e também tecnologia incorporada em tudo isso. Aí você vai conseguir oferecer um serviço de experiência. Então, a experiência é surpreender, é oferecer algo que o cliente não imagina que vai receber. E para você fazer isso, você precisa conhecer o seu cliente. Se você não conhecer quem é o seu cliente, como você vai surpreender ele? Não tem como, né? Então, quem é o seu cliente-alvo? Vocês já fizeram nessa pesquisa demográfica? Se eu tenho um serviço local, por exemplo, uma padaria na esquina, então eu não posso vender para alguém que está muito longe. Provavelmente pode até acontecer, eventualmente, mas meu cliente mesmo é a vizinhança, na vizinhança, quem está perto. Então, como você pode fazer dados demográficos, ver qual é a escolaridade do seu cliente, entender os pontos de medo que ele tem, os desafios que ele tem, para você oferecer aquela coisa que ele precisa na experiência. Então, antes era muito difícil, hoje não. Por quê? Porque você poderia perguntar, uma inteligência artificial no seu alcance. Quem usa aqui ChatGPT? 1, 2, só? Só? Não, mentira, vai. Todo mundo está usando hoje em dia. Mas será que o ChatGPT é o ideal para esta pesquisa? Não é. Qual que é o ideal? Não, tudo bem. Alguém tem uma ideia? Então, vocês têm na palma da sua mão, literalmente, você pode ter uma inteligência artificial que vai te ajudar. Então, esses aliados são fáceis, mas você tem que saber usar eles, Então, o ChatGPT todo mundo conhece. Eu preparei um exercício, mas nós não vamos fazer, porque aqui não está ensinado. Então, estragou meu plano. Ok, mas vamos pulando, vou explicar qual que é a ideia. Então, a ideia era instalar o Gemini. Por que Gemini? Porque Gemini é a inteligência artificial do Google. Aí, ele pode falar para você qual é o perfil do seu cliente. Então, em vez de usar o ChatGPT, que também pode usar, o Gemini é bem melhor, porque ele sabe de tudo da gente. A gente fornece para ele, Então, a ideia era tirar uma selfie, ou nem tirar selfie, e colocar um prompt, falando eu, como profissional, fisioterapeuta, enfermeiro, que trabalho nos esportes, nesta imagem, o que devo investir para melhorar, e conquistar mais clientes, me diferenciar? Vocês podem mudar essa pergunta, tá? Tem como, se vocês quiserem fazer, tem como falar, olhando para mim, o que eu posso mudar na minha imagem para transmitir esta tal confiança para o cliente que eu quero? Este aqui é um ótimo exercício, vocês vão se surpreender. Provavelmente, se vocês fizessem este teste, que eu já fiz antes de oferecer aqui para vocês, ele ia falar lá, pode investir em tecnologia.
E aí que eu vou chegar lá, porque isso... vou falar de tecnologia, sim? Não estou, né, viajando maionese aqui, tá? Bom, então, se vocês querem entender um pouco melhor a inteligência artificial, seria bom também estudar um pouquinho. Não é só ChatGPT, tá, gente? Então, o que a inteligência artificial vem aqui hoje para fazer é uma ferramenta de melhorar a nossa produtividade, tá? Então, não é só para brincar, perguntar uma coisa, onde é que posso comprar tal coisa, né? Então, eu tenho aqui uma ferramenta, um livro que eu escrevi, que vocês podem depois escanear lá fora, que ensina profissionais de saúde como aproveitar ferramentas de inteligência artificial que já existem. Porque tem pessoas jovens, né? Normalmente não tem tanto problema, mas será que está direcionado para essa direção? E tem outros, né, que uma idade mais avançada, a gente não vai falar quanto, a gente tem mais dificuldade, né? Então, aqui eu explico tudo do A e B, e uma coisa introdutória. Por exemplo, qual é a chave para você trabalhar com uma inteligência artificial hoje? É o prompt. Todo mundo já ouviu falar, espero. Mas como que você faz um prompt direito? Então, eu criei aqui um sistema que facilita, porque nunca ninguém vai esquecer. Você pode pegar o acrônimo do prompt, e você coloca lá o que você pode usar. Um bom prompt, por exemplo, tem que ter uma persona. Quem começa assim? Você fala, eu quero que você assuma este papel. Aí ela vai assumir este papel de especialista. Então, essa é a primeira coisa, básica. Depois você fala o resultado, eu quero que você faça tal tarefa, né? Depois você fala o objetivo, é isso aqui. Depois você fala, pode criar um prompt que não tem tudo isso, tá? Pode ter menos, mas quanto mais completo, melhor resultado você vai ter. Então, para você poder melhorar o seu tempo, você tem que dominar essa tecnologia. Se você não dominar, você está com problema, porque todos os outros vão dominar. E aí, quem quiser comprar, vocês podem depois passar lá. Eu preparei uma coisa diferente para vocês. Coloquei um preço metade do preço, 12 vezes parcelando para vocês. Ainda vocês têm 7 dias para cancelar. E tem um pequeno bônus. Quem comprar, não esqueça de marcar aqui e baixar um Excel, que tem mais que 400 inteligência artificial classificadas para vocês poderem usar. Então, só para vocês não ficarem só no ChatGPT. E muita coisa de graça, tá? Então, tecnologia hoje é fundamental. E tem tecnologia no nosso alcance, não é tão difícil, tá? Então, você tem um potencial, é somente planejar e investir com inteligência. Agora, quem que conhece o que é medicina preventiva e preditiva? Você sabe a diferença? Não é a mesma coisa? Então, medicina preventiva é você tem foco em prevenção efetiva de doenças, né, e desequilíbrio antes que elas ocorram. Quase consigo ser um vidente, né, eu consigo ver o futuro que vai acontecer. Agora, a medicina preditiva, eles são aqueles testes genéticos, né? Então, ele consegue ver, né, como que é a tendência que a gente tem. Vocês já trabalharam com isso alguma vez? Não? É muito novo, né? Parece aquela coisa, você vai ver os ancestrais, não sei o quê. Não, estou falando de outra coisa. Falando que o negócio é bom. E quem trabalha com alto rendimento, isso é uma coisa muito importante, porque ele é o segredo da vida. Esse aqui foi quem conseguiu decifrar o DNA pela primeira vez, tá? Em 1953. E desde 1953 a gente avançou pouco, né? A gente teve a Dolly, né? Não sei quem lembra, né? Dolly, que era o nome, né? Estou falando besteira, tá? Então, o que é o DNA, né? O DNA, praticamente, todo mundo tem o mesmo DNA, quase, né? A pequena diferença que existe, 0,1, faz toda a diferença da gente se parecer diferente, ter um potencial diferente. E hoje, né, a gente pode usar a genética acionável, entendendo o perfil genético, temos a genética preventiva e a genética de precisão. E ainda estamos com muito caminho, né, na frente. A genética de desempenho esportivo, por exemplo, aqui, vocês podem ver que tem como identificar talentos. Imagina que o que vocês imaginavam, né, quando eu comecei a falar. Mas não é só limitado aqui. Este aqui é uma update de 2023, falando tudo que a gente consegue. E hoje, a gente temos
66%, né, a variância dos atletas pode ser explicada pela genética. 66% é mais que metade, né, gente? É muita coisa. E hoje nós temos um total de 251 polimorfismos de DNA que são associados com a performance do atleta. Então, será que vale a pena dar uma olhada nessa tecnologia? É uma tecnologia também, né, que a gente tem acesso. Então, eu sou grego, você aceitaria um presente de grego? Pensa bem, hein? Pensa bem. Esta aqui é a Bianca Bermejo, uma geneticista, tá? E eu quero convidar vocês, quem quiser, a acompanhar este grupo no WhatsApp. A gente vai fazer uma live e quem está dentro do grupo vai conseguir acessar para vocês saberem mais sobre esta tecnologia. Porque o DNA está aqui e quem está na frente vai saber as novidades. Então, o uso de tecnologia como fonte de valor, né, significa que você vai ter uma expertise, né, como profissional vinculada àquela tecnologia. Você vai ter um diagnóstico avançado e rápido, o prognóstico vai ser mais efetivo e aí vai agregar valor ao seu trabalho, ao seu acompanhamento. Desculpa. Então, quando a gente fala de tecnologia, como que eu posso escolher uma tecnologia? Quais são os critérios para eu poder tomar uma decisão? Tem muitas, né, no mercado. Então, aqui é uma lista que vocês podem pensar. Então, nós temos a certificação, a legalidade, comprovação dos resultados, custo-benefício e aceitação pelo paciente. Então, vamos entender um pouco melhor. O que é isso tudo? Certificação. Esta tecnologia, este equipamento, tem uma certificação do Inmetro, isso é básico, né? Tem a Anvisa para a área de saúde. Está aprovado fora do Brasil, talvez no Brasil ainda não tenha a Anvisa, né? E como que está o FDA, né? Os outros selos, certificações. Outra coisa, ele tem algum risco para meu paciente? O conselho da minha área tem alguma posição? Está na lista de TUS, por exemplo, CFM, né? O que eles falam? Tem um parecer? A comprovação dos resultados. Primeira coisa, aquela coisa que ele promete faz sentido na minha cabeça? Eu consigo entender? Então, começa por lá, né? Depois, não é placebo? Tem artigos publicados? Os artigos publicados têm um impacto importante? É significativo? Ou foi alguém que pagou um artigo e está publicado? Então, tem isso também. E aí vem a questão da viabilidade. Custo-benefício. Não importa o preço, mas o valor que agrega, como já falei para vocês. Mas você tem que ver este custo-benefício, né? E eu tenho condições de cobrar isso da minha população, de repente estou numa área que não suporta um preço muito alto, preciso ver uma outra coisa, né? E, por fim, aceitação pelo paciente. Este resultado importa para ele? Ele, entregando este aqui, ele vai valorizar, vai entender, então pode comparar, ele fica impressionado com isso, porque aí está disposto a investir no que você vai oferecer. Então, esses são os pontos que você tem que pensar. Quem aqui tem uma bioimpedância? Só uma pessoa? 2, 3, 4, ok. Então, bioimpedância é básico, né, para quem trabalha nesta área. Você tem que oferecer para a pessoa quanto que é a massa magra, a massa gorda, né? Então, existem vários produtos. Existem produtos mais sofisticados, mais caros, né, mais simples, oferecendo diferentes coisas. Então, você pode escolher a bioimpedância que você quer, mas pensa nos critérios, né, que acabei de falar. Então, por exemplo, você tem certificação, vou colocar aqui um aparelho que chama biotriagem, lá tem certificação, tem Anvisa, legal, eu posso pegar. Sem risco, classe 1. Normalmente, bioimpedância não tem risco, tá? Comprovação, tem vários artigos, tem uma boa lucratividade para mim, você tem que ver lá, né, na sua realidade. Aceitação por um paciente. Tem um gráfico legal, lindo, bonito, né? Perfeito, vamos embora. Então, é assim que você vai fazer uma avaliação de uma tecnologia que você vai querer pegar. Deixa eu avançar este aqui. Então, este aqui é a biotriagem, estou passando. Agora, vamos lá, a termografia. Termografia. Anatel, porque usa, como fala lá, um Wi-Fi, né? E é isento pela Anvisa. Ela não tem risco, está na lista TUS, né? Inúmeros artigos publicados na saúde,
várias coisas. Se vocês querem, podem me perguntar depois. Você pode ter uma possibilidade de alta lucratividade. Se você é o único na sua cidade que oferece isso aqui, você vira referência. E as cores da termografia são muito vívidas, né? As pessoas se identificam. Na hora você olha aquele negócio e fala, nossa, é inflamado, né? Mais quente. É muito fácil, né, de você entender. Então, ele cumpre esses requisitos que eu falei. Então, a termografia cutânea, hoje, é um exame clínico inócuo sem efeitos colaterais. Vocês podem ver que eu fiz aqui numa grávida e num recém-nascido. Não tem risco nenhum. Por quê? Porque eles que emitem o infravermelho. Então, não é o contrário como o raio-x, né? E de onde vem isso? Onde vem? O infravermelho é criado pela energia que as moléculas têm quando eles ficam colidindo, né? Então, conforme eles ficam, né, mexendo, eles geram o infravermelho. Então, qualquer coisa aqui dentro emite infravermelho. Eu, vocês, a cadeira, o tapete, tudo. Só que a gente não consegue ver, porque é invisível. Por que invisível? Porque o infravermelho é do lado do visível. Então, a gente não consegue enxergar esta cor, né? Se ele tem, né? A gente não sabe. Então, aqui vocês podem ver como funciona, né? Você coloca uma câmera térmica na frente, e aí ele emite infravermelho e a câmera mostra para a gente com cores que não são reais, né? Na verdade, porque é invisível, né? Então, como que funciona uma câmera térmica? Ela tem uma lente, com uma lente especial, não é como ótica, né? Normal de fotografia. A gente tem um detector que capta o sinal, o sensor eletrônico transforma tudo isso em cores para a gente ver. E aí, pandemia, né? Quem lembra? Não é tão distante, né? Então, quando você... Aí, os vídeos não funcionam mesmo, hein? Uma pena, estava uma piadinha aqui, mas ok. Então, ó, você confiaria um termômetro na mão ou a sua mão para medir a temperatura de uma pessoa que tem febre? Né? Na verdade, a gente sabe que nossa mão não é um bom termômetro. A gente tem falha de 2 graus. Então, nós não somos bons termômetros. E este aqui é um gráfico que mostra as publicações da termografia na área de saúde desde que começou, nos anos 50. O primeiro trabalho foi nos anos 50, 55, se não me engano. Então, vocês podem ver que só está crescendo, né? Teve uma queda aqui nos anos 80, 90, e isso aqui representa este gráfico. O que é este gráfico? Este gráfico está mostrando como uma sociedade está adotando uma tecnologia qualquer. Vamos colocar celular, né? Quem lembra o primeiro celular que saiu na Globo, né? Um milionário tinha lá um tijolão, né? Andando, a Globo mostrando lá e não sei o que. Vocês lembram dessa matéria? Então, bem engraçado, né? A gente falava, nossa, que tecnologia. Em que fase aconteceu tudo isso? Esta fase aconteceu aqui. Aqui é as pessoas loucas, né? Aqueles que vão tomar o risco e vão querer a inovação, e não importa quanto custa, só que aquela tecnologia pode ser que passa nesta fase do abismo, onde vai cair o quê? No esquecimento. Se passar na próxima fase, aí todo mundo vai querer essa tecnologia. Quem lembra a televisão 3D? Vocês já compraram nesse negócio? Furada, né? Não avançou. Por quê? Porque caiu aqui, no esquecimento, no abismo. Então, a termografia também passou por aqui. Começou aqui nos anos 50, 60, 70. Só pesquisadores tinham acesso. Era limitado, inclusive, pelos militares, né? Aí, nos anos 80, 90, caiu aqui, parou, parecia que ia morrer. Aí aconteceu a guerra do Iraque. No Iraque, eles usavam as câmeras térmicas no deserto para detectar os inimigos, né? Aí começou lá, falando, olha esse negócio aqui. Os soldados chegavam com vários problemas, eles começavam a ver. Então, falaram, nossa, é um negócio interessante. E o que aconteceu? Aconteceu que aí, essa tecnologia militar, que estava restrita, começou a ficar mais liberada para a gente, e foram oferecer as câmeras portáteis, porque antes eram uns trambolhos. Eu vou mostrar para vocês. Era assim. A nossa pré-história começa com este aqui. Nos anos 50 era assim. Enormes, terríveis, pesados, lentos. Aí começou melhorando. Anos 70. Este aqui 80, 90. E hoje a gente tem umas câmeras que eu tenho lá fora, vocês podem ver, simples, baratas, fáceis. E aqui
coloquei na PubMed os artigos publicados na área de termografia esportiva. Vocês podem ver aqui, o primeiro, nos anos 70. Aqui, pouca coisa. E aí, crescendo, 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 crescendo. Então, eu gosto deste gráfico aqui que eu criei, como inteligência artificial. Tá? E o que estou mostrando aqui? A descoberta do infravermelho. A gente nem sabia que existia esse negócio. 1800 foi descoberto. Em 1934, a gente descobriu que a pele humana emite infravermelho. Em 1964, temos o primeiro artigo sobre termografia equina. Por que estou falando isso? Porque foi através dos veterinários que a gente começou a ver o que dá para fazer na termografia, porque eles sempre têm acesso primeiro nas tecnologias. Porque acontece o que acontece com o bicho, não é tão grave, né? O humano não pode. Aí, em 75, nós temos o primeiro artigo científico na área de esportes com termografia. Em 2012, temos o primeiro software na área esportes da termografia. E como que ele surgiu? Porque eles viram nos cavalos. Eles falam, se o cavalo atleta pode usar a termografia, eles veem essas coisas, será que o humano atleta não pode? É assim que começou. E depois disso, nós temos, em 2017, um primeiro padrão para a área esportiva da termografia, a lista TICEM, e depois outros softwares que surgiram, inclusive brasileiros. Então, esta aqui é a evolução da termografia esportiva. Olha esse negócio aqui. Este aqui é um diamante, Leonardo, você nunca viu, né? Este aqui é um artigo no jornal El País, 1974, ano que eu nasci, tá? Já faz 50 anos. Ok, revelei minha idade aqui. Então, o que ele fala? Ah, a termografia detecta todas as lesões fantasmas. E aqui é original. O que ele fala? A termografia era um robô, né? E ele falava, você tem uma perna ruim, você perde uma perna ruim. E o cara fala, ah, dedo duro, para, não fala, né? É assim que eles imaginavam em 74 como ia ser termografia nos esportes. E hoje, 50 anos depois, está mais ou menos isso. Então, aqui, alguns dos meus clientes, Flamengo, Avaí, São Paulo, acabei de entregar, inclusive, esta semana. Os vídeos não funcionam, tá, gente? Muito prazer, então, eu sou o Gilvan. Gilvan. Outro pessoal, Grêmio. Não sei para quem vocês torcem, eu torço para meus clientes todos, tá? Não tem briga com isso. Aqui, não sei, aqui não vejo muito carioca, aqui não sei, né? Não tem Vasco, tá? Não tem Vasco, desculpa. Não tem. Bom, Anderson, Então, o que aconteceu? Em 2018, a gente tinha uma lista de todas as lesões, né, nas categorias do futebol profissional, e a gente poderia ver que os 20 clubes aqui, né, eles totalizaram 823 lesões no decorrer do ano. Então, era bastante coisa, né? Agora, aqui vocês podem ver onde foi a distribuição para os jogadores de futebol, principalmente nas pernas, né, coxas, né, como vocês podem ver aqui. Lógico, tem cabeça, mas é muito menor, né, a estatística. E aqui, em 2020, né, a gente pode ver que diminuiu. Mas vamos ver um ano para outro. 2018, o Grêmio era campeão de lesões. Eu vou falar para vocês o que aconteceu em 2018. Eu vendi uma câmera para eles, uma boa câmera para eles. O que aconteceu no ano seguinte? Eles tiveram só 29 lesões de 64. Isso é mais que metade a diminuição. Ah, mas Tomás, será que câmera? Não, não sei. Pode ser que outras coisas, claro, né? Mas eu sei que eles compraram câmera aquele ano. Então, alguma coisa tem a ver, né? Agora, o Flamengo já tinha câmera desde 2015, né? E no ano 2019, não sei quem é flamenguista, lembra que foi um ano muito complicado, né? Um jogo atrás do outro, era para ter um monte de lesões. Não tivemos nada, praticamente estamos no mesmo nível, 27 lesões. Então, quem sabe usar a termografia, acredito que pode eliminar este risco de lesões, né? Eu falo acredito, mas tem provas para isso, tá? E este aqui é um caso do Corinthians. Então, inclusive, esse trabalho da Ana Carolina Cortes foi o motivo porque ela virou médica, primeira médica nos esportes no Brasil, tá? No Corinthians. O que ela mostrou? Que o ano que ela não tinha termografia implementada, tiveram 11 lesões. No ano seguinte, ela implementou termografia, só teve 4 lesões.
Isso representou uma poupança enorme para o time do Corinthians. Então, considerando o investimento que eles fizeram, significa que eles tiveram 91% de benefício neste investimento. Que investimento te dá um retorno deste tamanho? Não tem. E como a gente falou de maratona, né, e o pessoal aqui do maratona estava falando para vocês, falei, vou colocar esse slide na última hora. Infelizmente, o vídeo não vai rodar, uma pena, porque... Consegue? Vamos lá. Por favor. Vamos lá. Vamos ver aqui, quem que vai terminar, né? Quem que vai subir no pódio? Então, a gente fez esta experiência em São Paulo, e a gente viu que o grande segredo... Olha esse aqui, ele é quente ou frio? Quem acha que é quente? Ninguém. Então, quem termina o pódio, ele tem uma boa termorregulação. Quem começa quente, ele não termina. Ele vai parar no caminho. Por quê? Termorregulação é um segredo, uma coisa importantíssima. E foi isso que a gente vê também em outras competições. Então, termorregulação é importantíssima para o atleta. E aí? Você tem, então, um dilema agora. Investir ou ficar aí raiz, né? Não preciso dessas coisas de tecnologia, não, né? Para quê? É difícil interpretar. Não é difícil. O segredo na termografia é simetria. Simetria, nós somos seres simétricos, né? O Leonardo da Vinci já mostrou isso para a gente. Então, se você olhar este aqui, é uma pessoa atleta com simetria perfeita nos dois lados. Não tem nada, né? E este aqui? Totalmente assimétrico. O que a gente pode ver aqui? Primeira coisa, o que é isso aqui? A perna está faltando. Aqui temos uma paralisia. Ok? Como ele tem com paralisia aqui, ele fica mancando, certo? Se ele fica mancando, o que é isso aqui? Uma sobrecarga lombar. Imagina você fazer este movimento em cada passo que você passa. O que vai acontecer? Uma sobrecarga, né? Que outras coisas a gente pode ver aqui? Pontos gatilho, né? Podemos ver. Outras tensões, né? Na frente, esta pessoa está com dor, tá? É uma pessoa de síndrome pós-poliomielite. Ele não dorme. Vocês podem ver aqui os olhos dele, está tudo vermelho. Aquela olheira, né? Que queima o olho, que se não dormiu aquela noite, como que fica? Se queima o olho o dia todo. É isso aqui. Outra coisa, nível de estresse. O nariz, o maxilar, está tudo bem frio. Outra coisa, quem tem dor, tem ativada a gordura marrom aqui. É outra coisa que a gente pode ver. E como ele fica mancando, né? Que músculo ele fica ativando toda hora? Abdômen. Olha quanta coisa a gente pode ver numa imagem só. E o que estamos vendo não é necessariamente anatômico, é funcional. Porque o segredo da termografia é isso, ele é funcional. Você tem que mudar o pensamento. Então, você pode interpretar uma imagem térmica de duas formas. Você pode pegar as cores, né, como mostrei agora, e o que você faz quando você usa as cores? Você usa termoscopia. Mas o objetivo é você fazer termografia. Por quê? A termografia vai mostrar com números de temperatura e você pode quantificar o problema. Então, isso é a próxima etapa. Então, se você olhar, existe um padrão. Então, se você pegar quente, você pensa, inflamação, né? Todo mundo pensa, inflamação, quente. Mas não é só isso. Inflamação é uma coisa, né? Mas você pode ver, por exemplo, se você tem uma alteração, né, uma lesão na LCA, menisco, né, uma lesão no osso, você vai ver que vai ficar inflamado, você vai ver isso. Mas também podemos ver lesões no nervo, né? Então vai ficar frio. Ou músculo lesionado, fibrose, pode ficar fria. Então, é só colocar o raciocínio clínico, você vai começar a entender aquela imagem. Vai fazer sentido. Por exemplo, a pessoa tem um ponto gatilho. Antes você tem que palpar, né? Procurar, assar. Na termografia, só bater o olho. Vai aparecer para você. Aí você trabalha, faz uma intervenção, né? Vou mostrar um caso nosso. Aqui, não sei quem conhece o ozônio. Alguém trabalha com ozônio? Não sou defensor do ozônio, mas vou mostrar a minha história, tá? Então, eu não conhecia ozônio. Eu fui lá num evento, era um curso de ozônio, estava muito ruim naquele dia, tinha sinusite, coisa que nunca acontece comigo.
Eu estava muito mal-humorado, aquela coisa, né? Não está bem, mas estava lá, né? Mesmo assim. Aí eu resolvi tirar uma foto térmica. Falei, deixa eu ver como que estou. Aí eu tirei esta foto. Foi aleatória mesmo, não foi intencional. E vocês podem ver aqui que está totalmente assimétrico, né? Aí eu estou medindo aqui, eu coloquei os números aqui. São 36,4, 35,6. Dá uma diferença de quase 1 grau. Então, tinha uma diferença disso e realmente estava sentindo que não estava bem, estava com sinusite. Aí o professor lá falou, vamos fazer um negócio? Quando você está mal, você aceita qualquer coisa. Eu falei, vamos, bora, se melhorar alguma coisa. Aí ele falou, vamos fazer ozônio nasal. Eu nem sabia que era ozônio, eu falei, vamos fazer. Aí ele explicou tudo certinho, tem gente que não gosta dessa operação e nem aconselho a fazer se você não for treinado, tá? Mas eu fiz. Agora vocês vão ver o que aconteceu imediatamente depois que eu fiz isso. Algo mudou. Algo mudou. E ok, a gente olha as cores, né? Mas vamos ler os números. Não tem diferença entre um lado e outro. Algo mudou. Ok, mas isso aqui foi o quê? Foi uma intervenção local. Agora, vamos ver o que aconteceu depois. Ele falou, então já que você fez isso, vamos fazer agora um tratamento sistêmico, que seria outro hemo maior. Ou seja, a gente trocou o sangue, misturou com ozônio, um procedimento que eles fazem. Aí falei, tá bom, então observe uma coisa, temperatura 36, né? Meia hora depois, vocês podem ver os horários, está tudo anotado. Meia hora depois sou eu e outra imagem. E a temperatura baixou também aqui. Então, o que a termografia faz? A termografia vai documentar em tempo real tudo o que você vai fazer. Agora, se você quiser ozônio, se você usar acupuntura, sei lá o que for, colocar a pessoa a correr, você vai ver o que acontece no impacto térmico no organismo. Então, quem quiser entender melhor, aprender como você usar, existem cursos. Tem aqui o curso da Thermocracy. Temos outros cursos aqui, né, Leonardo? Depois, se quiser, alguém pode falar com o Leonardo, tá? Que ele também tem curso de termografia e interpretação, muito bom. Então, a gente tem cursos acessíveis para você aprender. Então, aprender termografia não é tão difícil. E aí tem um curso, por exemplo, bem prático, que explica como que faço, né? Porque a pessoa como que faço, é difícil, eu trabalho só com isso, com aquilo. Então, aqui eu tenho um curso que explica bem bonitinho como você pode executar o exame, né? E depois, onde eu começo? Como que eu faço? Eu sou o cara que vai orientar você, mas você pode ter este curso para você ver toda uma metodologia, como mais ou menos mostrei para vocês aqui. Aí você pode montar a sua sala, não precisa muita coisa, você pode ter só um escritório, monta rapidinho a câmera, precisa usar para outra coisa, você pode remover o tripé, pode remover a câmera. Agora, se tiver uma televisão é legal, né? Você pode criar uma sala dedicada, mas não necessariamente você precisa disso. Tá? Então, se o objetivo seu é ter sucesso, você tem que ter planejamento, você tem que atrair aquele cliente que está disposto a pagar o serviço que você tem, e é um serviço diferenciado. Então, não é à toa que tenho vários clientes diferentes. Vocês podem ver aqui os depoimentos que eles falam, tá? Este aqui é meu cliente. Quem conhece? Não? Eu sei que não é brasileiro, para vocês talvez não conheçam. Ele é meu cliente, tá? Por que ele é meu cliente? Porque ele procura excelência. Ele procura algo diferente. Então, se você quiser ter um cliente como este, você tem que oferecer algo fora dos outros, do comum, né? Ana Hickman, quem conhece? Cliente de um cliente meu. Ela não é meu cliente, mas indiretamente é, né? Tá? E ela vai lá no interior de São Paulo tratar com aquele médico, por quê? Porque ele tem tecnologia. Outros clientes que tenho, vamos lá, estou colocando aqui. Márcio Tanuri, né, um cliente amigo hoje. Você precisa aprender a medir o que você quer avaliar. Você precisa aprender a medir o que você quer avaliar. Então, existem várias maneiras que nós podemos medir o que você quer avaliar. Super apoia. Tecnologia. E ele tem um nome para isso. Quem conhece este aparelho? Conhece? Conhece? Tá. Este aqui é o padrão ouro para você medir força muscular. Tá? Se chama Biodex. Custa somente $100.000. Como imposto está R$1 milhão. Tá? Mas é o padrão ouro. E todo grande clube de respeito tem este aparelho. Tá? Então, é um sonho de consumo, né?
Sim. Mas, se eu falar para vocês que o sonho de consumo é mais próximo, não precisa ser tão alto investimento. Eu tenho um aparelho aqui, lá fora, vocês podem passar a conhecer, que ele faz a mesma medida que o Biotex. E ele custa bem mais barato. Então, a tecnologia hoje avança, né? É bom investir na tecnologia, mas a gente pode investir de forma inteligente e procurar soluções que atendem. Aqui só para vocês verem que foi comparado este aparelho aqui, portátil, junto com a medição simultânea com o Biotex. Ele dá a mesma informação. Então, não necessariamente você precisa gastar muito para oferecer algo, alcançar algo que não é tão caro e você pode vender para os seus clientes. Então, enquanto compara as duas coisas, cada um tem os seus benefícios, então você tem que ver o que você consegue alcançar. Talvez o Biotex é um sonho muito longo que nunca vai conseguir, mas talvez você tenha uma outra tecnologia que você consegue. E hoje a gente tem alcance, temos inteligência artificial na nossa mão, gente. Quando você imaginaria antes da pandemia? Isso não tinha, né? Agora, vamos ver um pouco a câmera térmica. Legal, então, se eu quisesse investir numa câmera térmica, o que eu preciso fazer? Existem 3 partes, né, que temos que pensar. A sensibilidade térmica da câmera, a precisão e a resolução. Eu vou abordar só a resolução aqui, tá? Como câmera fotográfica, a gente tem pixels, tá? O que é os pixels? Pequenos quadradinhos com cor. Então, quando eu entro dentro, eu consigo ver ele, certo? Termografia é a mesma coisa. Ela tem pixels, tá? A gente pode ver as cores aqui. Quanto mais pixel, mais bonita a imagem fica. Legal. Mas dentro do pixel, a termografia não tem cor. A termografia tem números de temperatura. Então, se você afastar, dá para até ver a imagem anterior. Mas quem pode interpretar alguma coisa aqui? Ninguém, né? Inteligência artificial pode, a gente não, a gente é deficiente. Então, a gente faz o quê? Joga cores. Então, isso aqui é artificial, não é real, mas é uma forma que a gente pode enxergar a informação. Então, o que eu faço aqui? A temperatura dentro não vai mudar, mas eu vou mudar as temperaturas laterais aqui, colocando uma temperatura máxima e mínima de acordo com a minha necessidade para enxergar melhor. Então, alterando um pouquinho essa imagem, é a mesma, só que agora consigo ver melhor a distribuição das cores. Praticamente é isso aqui que é termografia. Há uma imagem para a gente poder enxergar. Então, imagina aqui, você tem dois pés diabéticos, por exemplo. Eu consigo ver com alta resolução que esta pessoa tem um risco de ulceração no pé. Com a outra, fico meio na dúvida. Poderia ser uma fascite plantar, né? Não sei. Então, quanto mais resolução você tem, melhor o resultado. E para deixar isso mais fácil, um videozinho, onde vocês vão ver a diferença de ter poucos e muitos pixels. O que é isso por baixo? Então, quanto mais pixels você tem, mais nítida a imagem que você tem, tá? Agora, então tá bom, eu tenho, mas eu consigo ver o padrão. Ó, mesma pessoa, 2 câmeras diferentes, né? Então, uma tem 20.000 pixels por aí, a outra tem 76.000 pixels. Então, não precisam pagar muito mais para uma câmera, certo? Ok. Só que tem uma pequena diferença. Esta pequena diferença é 5 graus de erro. Está aqui, quem consegue enxergar, tá? Então, 5 graus de erro é muita coisa. Mas eu não tenho como investir numa câmera muito cara. Tudo bem, é melhor ter algo do que não ter nada, mas você entenda que tem um valor. Então, você paga uma câmera mais caro porque ela tem mais precisão. E hoje a gente tem câmeras de alcance para todo o bolso. Então, aqui a gente tem, por exemplo, comparação da mesma pessoa com um problema dentário, né? E vocês podem ver a pequena variação que temos. Então, um modelo com poucos pixels, melhor pixels, muito mais, né? Muito mais, ó. Então, a gente vê que tem uma relação, né? Então, sua ferramenta tem que ter de um padrão, né, para cima. Não pode trabalhar com coisa muito baixa. Então, até um ano atrás, eu poderia oferecer só esta câmera boa para alguém.
que custa R$66.000. É um valor salgado, né? Agora, eu tenho esta câmera que oferece mais pixels e ainda está R$25.000 mais barato. Então, está barateando, está melhor, né? Está melhor. Talvez seja muito ainda, né? Não sei. Mas não se desesperam. Está chegando aqui uma câmera para a nossa área. Esta câmera aqui só vai medir o que nós queremos, a partir de 10 graus até 40 graus. Por que isso é importante? Porque, além dos pixels, né, melhora a sensibilidade térmica. E este aqui vai ter um preço bem mais tranquilo, né, R$25.000. Mas ainda é caro para meu bolso. Legal. Então, vamos pensar algo para o bolso de vocês, por exemplo. Então, temos soluções que cabem no bolso, literalmente. Então, você pode ter vários recursos com esta câmera. Você pode ver ela no laptop, no seu celular, e a resolução dela é muito melhor que o que tínhamos um ano atrás. Então, as duas barreiras que eu tinha até o ano passado na termografia, a gente se resolveu. O preço barateou muito. Hoje, com as 6.500, você pode ter esta câmera que eu mostrei, que é um preço razoável. Tem até a partir de R$3.000. Então, o preço não é mais a desculpa, né? E a questão de aprender, existe curso online hoje que você pode aprender na sua casa, no seu conforto. E quando você chega, né, a aprender uma nova técnica, não vai ser flores, tá? Ah, comprei e acabou. Tem um período que você vai ter que passar. E normalmente começa assim. Você está aqui, começando, acabou de comprar a minha câmera, perfeito. Aí você acha que já domina. Ah, eu vejo as cores, agora você já sabe, né? Ensinei vocês. Ah, mas eu vejo a cor, então é vermelho, aí está tudo inflamado, menina, está tudo inflamado, não tem jeito, tem que remediar você. Agora você sabe que não é bem assim, né? Então, depois que você percebe que não é só a cor, aí começa a estudar os números, aí você vai na realidade, né? E aos pouquinhos você vai virar expert. Então, tudo que você vai, qualquer tecnologia que você vai investir, você vai ter que ter uma curva de aprendizado, né? Então, tem que ter paciência. Então, quem quiser aprender termografia, tá? Temos um curso aqui, um combo, que ele vai ensinar tudo isso, a um preço muito mais, né, fácil e alcançável. Vocês podem depois escanear lá fora. E, para fechar aqui, né, o retorno do investimento com a câmera térmica, você vai ter. A termografia aumentará a sua base de pacientes. Isso vai acontecer. Porque um vai falar para outro, né? Aquela boca a boca, né? Vai viajar muito mais rápido. Vai agregar valor às consultas e procedimentos que você tem, atraindo clientes que estão dispostos a pagar para isso. E você vai destacar no seu mercado como uma coisa que vai ser conhecimento seu, né? Você vai aprender. Todo dia que você vai usar a câmera térmica, você vai aprender alguma coisa a mais. E você pode ser o primeiro, né, que vai dominar isso na sua área, no seu bairro. E lembrando da experiência do paciente, que é objetivo, quando o paciente olha aquela câmera, ele tem um efeito, uau, eu estou vendo minha dor, né? É assim que acontece. Então, ele vai visualizar a condição, vai compreender o tratamento, vai querer o tratamento que você vai sugerir. Por quê? Porque tem confiança, ele está enxergando, né? Aí você vai ter confiança, credibilidade com essa tecnologia. E paciente mais engajado, paciente fiel, que todo mundo quer, né? Então, a Vivo fica ligando para você, a Claro fica, não, fica aqui, não vai embora, não sei o quê. Porque depois que você foi, você não volta mais, não é? Então, a gente quer cliente fiel. Bom, então o momento é agora, né? Não adia sua transformação. Cada dia é uma oportunidade perdida. Faz logo. Adota a tecnologia que vai fazer o diferencial na sua vida, tá? Este aqui é um QR Code. Vocês podem escanear depois, deixar o seu contato, tá? Se vocês quiserem conhecer, estou aqui fora. Podem agendar uma demonstração online também. E eu vou fechar com um pequeno vídeo para mostrar para vocês o poder da termografia. Vamos tocar. Este aqui é um vídeo da doutora Fabiana Freire, tá? Que mostra a acupuntura com termografia. E aí, vocês acham que a acupuntura funciona? Eu vou deixar o vídeo falar por si. Ela só colocou uma agulhinha, tá? Uma agulhinha.
Então, vamos ver agora o que vai acontecer. Este aqui é um vídeo em tempo real, tá? Você está vendo as unhas da pessoa? Não, né? Não, ok. Vamos lembrar isso. Opa! Mas está mudando alguma coisa, né? E aí? O que está acontecendo, né? Uma agulha consegue fazer isso. Só que a gente não enxergaria se não tinha uma câmera térmica para ver. Olha como mudou a termorregulação da paciente, uma agulhinha no lugar certo. Então, é isso aí, gente. Termografia é funcional e vai revelar o trabalho que você faz com o seu paciente. Isso não tem preço, mas tem valor, hein? Obrigado.